Boa noite, mais uma aula nossa aqui de Tópicos Integradores 2, em geração e distribuição de vapor. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco mais sobre a convecção natural e por que que essa convecção natural tira sono de tanta gente, por que que ela costuma ser mais difícil do que as outras. Então, para começar, eu sempre quero conversar com vocês. Eu gostaria de perguntar aí, gente. Deixa eu perguntar, o Gabriel de Moraes. Tem dois Gabriel de Moraes. Deixa eu ver qual dos Gabriel que é. O que está escrito apenas Gabriel de Moraes na foto. Cadê você? Fala, meu caro. E aí? Tudo bom? Deixa eu te falar, onde você está? Me fala onde você está. Onde que eu tô, cara? Isso. Tô esquentando uma pamonha pra mim aqui pela cozinha, praticamente. Tem um cachorro aqui do meu lado. Beleza. Em que ambiente que você está? Você está na cozinha. Beleza. Você Ih, está em cara. pé? Isso, sentado aqui, ó. Você Tá está conseguindo ver sentado? aí? Tá dando para Tô ver. sentado. Beleza. Você está trocando calor com o ambiente. Porque você, É. supostamente, se for um humano, você está mais ou menos nos 36 até 37 graus Celsius. E o ambiente está mais baixo que isso. Então, quer dizer que você está transferindo calor para o ambiente. Mas aí me fala, você lembra lá que a condução precisa de contato. Onde que você está? Como que está acontecendo a condução? Onde que está acontecendo a condução? Quando eu tô meio externo, não, tipo, o vento tá batendo aqui em mim, eu com a mesa e eu com a cadeira. Se você está encostado na mesa, você está trocando camisa também, né? Sim. Mas é isso. Você tá encostado na cadeira, tá conduzindo calor para a cadeira. Você está encostado na Sim. mesa, tá conduzindo calor para a mesa. E convecção, que é relacionado com fluido, como que tá trocando calor aí com você? Ô, com o vento batendo aqui em mim, não? Exatamente, o movimento do fluido aí dentro da sua cozinha está fazendo com que você troque calor com o seu ambiente. Dessa forma. Valeu! Nós. Então, aqui a nossa convecção é baseada no estudo da troca de calor através do movimento de fluidos. E a convecção natural é aquela que a gente não tem um equipamento mecânico. A gente está analisando o movimento do fluido que é causado pela diferença de temperaturas. Algo mais quente fica menos denso e sobe, algo mais frio fica mais denso e desce pela gravidade. E quando a gente analisa isso, então é exatamente aquela música. Cadê aquela música lá do. Eu esqueci o nome da banda, mas o de cima sobe, o de baixo desce. O mais rico sempre fica mais rico, o mais pobre sempre fica mais pobre. Então é mais ou menos isso. O menos denso, aqui ele vai subir, e o mais denso ele vai descer. E através disso a gente gera essa movimentação de ar. E essa movimentação gera a convecção natural no nosso sistema. Estamos aqui no nosso sexto tópico, transferência de calor por convecção natural, entre superfície de isolamento e ambiente, coeficiente global de transferência de calor. Depois disso, a gente tem isolamento térmico, recuperação de condensado e trocadores de calor. Já vou adiantar para vocês que esse tema aqui, ó, vai render um exercício muito lindo. É essa música aí mesmo. Mas é uma música com uma crítica social muito válida nos dias atuais. Beleza. Quando a gente vai analisar a transmissão, transferência de calor no ambiente, a convecção natural
vai ser a transferência de energia térmica de uma superfície e um fluido. Então, a gente tem, por exemplo, um tubo. Esse tubo está em contato com o ambiente, com a atmosfera, então tem um movimento de fluido ali de fora, e com isso vai fazer com que haja essa troca de calor. E o movimento, aqui já que é natural, a gente está considerando unicamente por causa da variação volumétrica da massa, porque a massa, a densidade abaixa quando a temperatura aumenta. Então, o que acontece? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, essa é a razão da gente colocar um aquecedor na parte de baixo de uma casa, porque primeiro tem que aquecer a parte aqui de baixo, para depois ele subir. E o ar-condicionado, então, primeiro a gente deixa isso aqui frio, depois ele desce, para aquecer ou para resfriar o nosso ambiente por inteiro. Ok. Então, vamos considerar aqui esse exemplo. Eu tenho uma parede vertical que está aquecida. Como se fosse uma chapa de aço. Eu coloquei uma chapa de aço, ela aqui está na vertical, ela está aquecida. Está exposta num local que tem só ar atmosférico, não tem vento, e tem uma porção de ar muito bem definida que está em contato com ela. Então, o ar entra em contato com essa parede e vai ser aquecido por condução, porque o ar em contato tem condução. Aí, depois que tem um movimento, aí vai ter a convecção. O pico de uma montanha é frio se o ar desce. Nós temos aquela condição da pressão. A pressão é maior ou menor num pico de uma montanha, você sabe? Menor. Menor. Então, se eu tenho uma pressão menor, é aquela mesma condição que a gente viu lá na disciplina de refrigeração, que pressões muito baixas podem gerar o congelamento lá do nosso evaporador, do nosso condensador. Então, é a mesma coisa, pressões mais baixas, temperaturas mais baixas ali, favorece o congelamento. Por isso que tem muitos picos que tem gelo, neve. É isso aí, quanto mais alto, mais frio. Beleza, vamos lá. É a mesma coisa de você pensar ali naquele pico, que eu esqueci o nome, o maior pico que tem aqui no Brasil, acho que é lá em Roraima. Roraima está lá na linha do Equador, praticamente. Mas... Roraima estando lá na linha do Equador era para ser quente, mas se você for lá para esse pico, vai ser frio lá em cima, por conta da pressão, que é muito mais baixa. Pico da neblina, pode ser esse. Eu vou aceitar. Se mesmo estiver errado, eu vou aceitar. Beleza. Então, nós temos aqui essa chapa, que está em contato com o ar, muito bem definido. A temperatura da porção de ar que está em contato aqui, ó, olha o ar, está em contato. Então, beleza, pico da neblina, valeu. Vai ter uma condução de ar, condução da temperatura do calor da nossa chapa para o ar, por condução. Então, a temperatura dessa região de ar que está aqui em contato vai ficar maior. Tudo que está aqui em contato tem uma temperatura que está ficando maior. E a massa desse nosso sistema vai diminuir, consequentemente. Dessa forma, então, fica mais leve o meu ar, e esse pequeno volume de ar vai ter uma tendência de subir. Então, vai ter uma corrente, um movimento de ar ascensional
da convecção natural. E por continuidade, ou a conservação de massa, o ar que está longe dessa superfície vai descer. Porque se uma sobe, a outra desce. Então, nossa massa de ar quente está menos densa, está subindo, e a massa de ar frio vai descer. E com isso gera o nosso movimento de convecção natural. Beleza. Essa transferência de calor vai ser em simultâneo, ou seja, vai acontecer junto com a transferência de calor no nível molecular por condução, sendo que a convecção é mais eficaz. Então, quer dizer que a convecção, quando bem feita, pode ser mais eficaz. Para a gente compreender esse nosso sistema, a gente precisa do conhecimento da dinâmica dos fluidos. Vocês tiveram essa matéria aí? O que vocês tiveram dos fluidos? Qual que era o nome da matéria? Mecânica dos fluidos. Uhum. Então, a mecânica dos fluidos ainda consegue ser um pouquinho mais simples que a dinâmica dos fluidos. É como se a gente analisasse... Primeiro a gente analisa a resistência dos materiais, que é estática. Depois a gente vai para vibrações, que é dinâmica. Então, é mais ou menos isso que acontece lá também na dinâmica dos fluidos. E tem a ver aqui com o tipo de escoamento, pode ser o escoamento laminar, escoamento de transição, um escoamento turbulento, de acordo aqui é o número de Reynolds, fala alguma coisa para a gente. A convecção natural, o movimento dela pode ser provocado também por agentes externos, por exemplo, nós temos um ventilador, uma ventoinha, um equipamento mecânico, agitador, bomba centrífuga, tudo isso. Lembrando, gente, se eu tenho uma panela e eu estou mexendo o caldo que está dentro dessa panela, aquilo é convecção também, é um fluido. Um líquido é um fluido também, a água é um fluido, um refrigerante é um fluido. Então, o movimento de qualquer fluido já causa convecção. Beleza. Então, pode ter todas essas formas de uma convecção forçada, se a gente estivesse saindo da convecção natural, que seria esse caso aqui, a gente provoca uma diferença de pressão no nosso sistema para movimentar o nosso fluido. Por exemplo, isso aqui é o que um ventilador faz para forçar a nossa convecção. Aqui eu vou definir para vocês uns números adimensionais. Eu tinha falado com vocês lá na outra aula, e aqui também eu vou falar. Esses números adimensionais são números que a gente vai utilizar para facilitar o nosso cálculo da coisa mais importante de toda essa convecção. Quem sabe me falar qual que é a variável mais importante de toda essa convecção aqui? O coeficiente convectivo, exatamente. O nosso H é a parte mais importante disso tudo. Eu vou ter que calcular isso, vou ter que calcular isso, vou ter que calcular isso, tudo para chegar nesse H, para estimar ele. Por isso que eu falo que o exercício que vocês vão fazer na outra aula é gigantesco, porque a gente vai fazer todos esses cálculos e vai ver assim, nossa, não é isso, então vamos voltar e fazer de novo, até acertar. Então, é trabalhoso. Beleza, eu tenho aqui o número de Grashof, algumas variáveis, eu já apresentei para vocês essas variáveis lá na aula passada também. Tem o número de Rayleigh, tem o número de Prandtl, tem o número de Nusselt. O que a gente precisa aqui é o coeficiente de transferência de calor. Então, para isso, a gente utiliza de todos esses números aqui adimensionais só para facilitar o nosso cálculo.
eles são úteis para a gente para facilitar, não para dificultar. Mas é claro que pode induzir um pouco de erro, porque se você já erra num, vai errar em outro, que vai errando em outro, e assim por diante, né? O erro vai sendo levado em cada etapa do processo. Aqui são as nossas as unidades das nossas variáveis, as grandezas aqui. Então, o ΔT é a diferença de temperatura característica da quente menos a fria. O L vai ser a dimensão característica. Por exemplo, pode ser o comprimento de uma chapa ao longo de um movimento, ou pode ser a distância de uma chapa com outra que está tendo a convecção. Então, a dimensão característica é muito variável, gente. Pode ser desde a largura de uma chapa, ou a distância da chapa com o ventilador, ou a distância da chapa com outra fonte de calor. Então, isso é muito variável. O G é a aceleração da gravidade. O beta é o coeficiente de expansão, a pressão constante de um fluido. Como que a gente calcula isso? É 1 sobre a temperatura em Kelvin. 1 sobre a temperatura em Kelvin, a gente consegue calcular isso. Esse V aqui é a viscosidade cinemática, que é o μ sobre o ρ. O alfa vai ser a difusividade térmica do meu fluido. É o K sobre o ρ vezes o Cp. K é da condutibilidade térmica, ρ densidade, Cp calor específico. Essa difusividade térmica aqui é muito importante, principalmente na soldagem. Quando a gente pensa assim, na soldagem que supostamente, se um equipamento tem uma condutibilidade térmica, ele vai ser melhor de soldar. Não. O que manda na soldagem é a difusividade térmica, que é isso aqui. Mas é um conceito um pouquinho mais complicado. Então, esse coeficiente de expansão térmica, ele é definido como um aumento relativo do volume, que vai resultar no aumento de temperatura. Então, a gente chega lá naquela fórmula através disso aqui, ó, variando o volume com a temperatura. A gente sabe que a densidade é a massa sobre o volume, e a massa vai se conservar, a gente substitui isso. Para análise de convecção natural, a gente vai chegar nessa expressão. E, por fim, a gente vai simplificar os nossos valores de beta para que seja 1 sobre a temperatura, aqui em Kelvin. Então, olha aqui, ó. Verifica-se que dessa expressão, quando a gente tem um aumento de temperatura, a massa diminui, a massa volumétrica, a densidade diminui. Se a minha temperatura aqui for igual à temperatura T0, a temperatura final inicial, que essa vai ser a minha temperatura que eu vou considerar aqui, não quer dizer que os meus valores de densidade são iguais. Se as temperaturas são iguais, é o cachorro. Então, quando a gente tem essa condição, a gente substitui aqui, vai ser tudo igual. E os valores de beta para um líquido, que são dados em tabelas, e para os gases também que são dados em tabelas, eu vou até mostrar para vocês, a gente pode demonstrar que a partir das leis dos gases, que vai ser beta igual 1 sobre a temperatura. E continuando aí nos números adimensionais. Uma parte pequena do nosso fluido ali, que está trocando calor, que tem um certo volume V, ele vai estar um pouco aquecido de acordo com o fluido que vai estar circundando ele. Circundando é aquele que está em volta, que tem umas propriedades que vão ser indicadas por infinito. Então, propriedade de infinito é aquele que está no ambiente, as características estão em volta de você. Vai estar submetido a uma força para cima, aquela força lá das diferenças de temperatura, que eu vou chamar de impulsão menos o peso. Então, a minha força vai ser a impulsão menos o peso.
Isso foi definido lá pelo princípio de Arquimedes, lá em Física 2, que vocês viram isso, que vem lá da mecânica dos fluidos, que quando a gente submerge um corpo num líquido, ele fica sujeito a uma força ascendente igual ao peso do volume de líquido deslocado. Então, quanto mais você enfia alguma coisa dentro da água, por exemplo, você está pegando uma bola, você está enfiando ela dentro da água, mais ela está reagindo para que ela suba, de acordo com o volume de líquido. Então, dessa forma, nossa força de impulsão, ou força net, que é líquida, no nosso fluido, é dado por isso aqui. Então, a densidade do que está te circundando sobre a densidade do seu sistema, gravidade, volume. A impulsão, agora a gente vai sempre definir a partir do valor líquido dela, desse net. Eu vou definir que ela é a força motriz do movimento de convecção natural. É por isso que a minha partícula vai se movimentar para cima, através dessa força motriz. Quando a gente tem um fluido que está quente, a gente sabe que a densidade diminui. Então, ρ menor que a densidade do ambiente. Então, a força vai ser para cima. E quando está frio, a densidade vai ser maior e vai empurrar o fluido para baixo. Com essa aproximação, a gente escreve essa equação. Então, a força de impulsão que gera o movimento ascensional ou não, ou para baixo, vai ser dado por essa equação aqui, em que a gente vai assumir uma direção positiva para cima e negativa quando ela for para baixo. Beleza. A convecção natural, vocês sabem que ela é importante porque é uma das melhores fontes de troca de calor que a gente tem disponível. A convecção natural também causa movimento dos mares, correntes oceânicas, movimento da atmosfera. Porque quando você tem movimento de um fluido, você tem troca de temperaturas, então o que está mais quente vai para cima, o que está mais frio vai para baixo, e essa corrente ascensional gera o movimento dos mares, correntes, a atmosfera, ventos, tudo isso através da convecção. Ou também arrefecimento do corpo vivo, você está correndo lá, você está ficando muito calor, está suando muito, o seu corpo está te ajudando com a temperatura de bulbo úmido por causa do suor. E com isso você está precisando da convecção para trocar a temperatura, para você não ficar muito quente, para não gerar um estado de febre. Outra coisa também, na engenharia, a gente utiliza o efeito chaminé. O efeito chaminé é deixar uma chaminé bem alta para que a gente consiga expulsar da melhor forma possível os contaminantes que tem ali dentro da sua indústria. Por exemplo, fumos, fumaças, eles tendem a sair verticalmente para a atmosfera. E uma chaminé ajuda esse processo a acontecer. Também, arrefecimento de componente eletrônico, de computador, televisão, rádio, condensador, frigorífico. Então, tudo isso aqui a gente já viu. A gente viu lá na disciplina de refrigeração dos condensadores agora, nessa aula de hoje. Então, quer dizer que a convecção é uma das principais formas, se não a principal forma de troca de calor. Ela é muito importante. Se vocês verem aqui, eu tenho um trocador de calor, aqui parecido com aquele sistema que fica atrás da geladeira, de um condensador. Então, ele está trocando calor com ar. Aqui, então, é convecção natural. E esse aqui é uma convecção forçada. E você ainda tem umas aletas aqui nesse componente eletrônico para forçar ainda mais a convecção. Meu cooler do processador é bem parecido com isso. Deixa eu ver se dá para mostrar.
aqui, vamos ver. Esse aqui é o cooler do computador. Você vê que tem uma convecção forçada através desse nosso ventiladorzinho aí. Só que dentro aí dos ventiladores, essa parte, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar, essa parte aqui, onde tem esses tubos de cobre, passa algumas aletas para que você aumente a área de troca de calor e você consiga melhorar o desempenho ali da refrigeração. Peraí, deixa eu voltar para as montanhas primeiro. Voltei para casa e não gostei, não. Vou voltar para as montanhas. Ok, continuando aí sobre os nossos números adimensionais. Tem velocidades que acontecem ali nos nossos escoamentos que são pequenas, muito menores do que as velocidades de convecção forçada. Então, quando ele é natural, velocidade muito menor do que a convecção forçada. Forçada é quando você tem um ventilador, uma bomba para mover aquele fluido, um misturador, qualquer coisa nesse estilo. Por isso que, para a gente não deixar o brigadeiro queimar, a gente mistura muito para que aumente a convecção ali do fluido. Beleza, o número de Grashof, ele vai ser essencial no nosso problema de convecção natural. A gente vai, ao invés de utilizar o número de Reynolds, que é para convecção forçada, aqui no número de Grashof é para natural, porque as velocidades são muito menores. Então, vai ser o número de Grashof, as forças de impulsão dividido pelas forças viscosas do seu fluido. Então, a gente faz essa conta inteira aqui. Através disso, a gente encontra nossa equação para calcular o número de Grashof. Quanto maior for o nosso número de Grashof, maior vai ser o efeito das forças de impulsão que geram a convecção natural. Então, quer dizer, quanto maior esse número, mais força de impulsão, mais movimento de ar está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Em mecânica dos fluidos, a gente tem um negócio que é chamado camada limite. Camada limite é uma camada que fica nas imediações de uma superfície delimitadora, que faz sentir efeitos difusivos e dissipativos da energia mecânica. A camada limite é quando a gente tem uma mudança de propriedade aqui do nosso escoamento. Então, por exemplo, você tem um escoamento que era laminar, a partir de um certo ponto você tem uma camada limite e o seu escoamento vai ter dissipação de energia, então ele vai ser turbulento. Esse negócio de camada limite é extremamente importante. Não sei se vocês lembram, teve uma palestra na nossa CEMEC do ano retrasado sobre aerodinâmica. Então ele falava demais de camada limite. Então, você não pode perder a camada limite, você quer deixar a camada limite mais atrás possível, para que seu carro fique o mais colado no chão e essa camada limite não te atrapalhe. Então, todos aqueles artifícios, spoilers, difusores, tudo aquilo relacionado com a camada limite. Beleza. Para uma placa plana, geral, a gente vai utilizar esse número de Nusselt aqui, ó, que é o número de Grashof vezes o número de Prandtl elevado a n. N pode ser 1/4 se for laminar, ou seja, o nosso número de Rayleigh for menor do que 10 a nona, ou 1/3 se ele for turbulento. O número de Rayleigh maior do que 10 a nona. Isso aqui é o nosso caso mais geral, da nossa placa que está quente, está trocando calor com o ambiente. Então, tem temperatura da placa, TS, temperatura do ambiente, vocês lembram que é o T infinito, aquela temperatura circundante. Isso aqui é o calor que troca.
Isso aqui é a velocidade do fluido e a dimensão característica. Beleza. Se uma placa estiver isotérmica, ou seja, toda a placa está na mesma temperatura e na vertical, esse caso aqui, a gente vai utilizar essas relações aqui, ó. Então, o fluido pode ser gás ou líquido, o regime pode ser estagnado, laminar, turbulento, geral, laminar. Então, essas são as equações que a gente vai utilizar. As equações, vocês podem ter certeza que as reais para a gente são sempre essas maiores aqui. Nunca são essas menores. Nunca. Essa TF é uma média das temperaturas, ou seja, a temperatura de filme é uma temperatura média entre a nossa placa e a temperatura no ambiente. Então, a gente pega essa menos essa, divide por 2, é a temperatura TF. Beleza. Quando a gente tem uma placa isotérmica inclinada, a fórmula vai ser idêntica, só que a gente tem um ângulo. Então, ao invés de ser G, vai ser G cosseno de θ. Cosseno de θ com ângulo. Então, para o caso aqui que o número de Rayleigh seja menor ou igual a 10 a nono, a gente vai utilizar isso aqui, com aquela mesma fórmula. Agora, se uma placa estiver na horizontal, pode ter aqui uma placa horizontal aquecida virada para cima, ou uma placa horizontal aquecida virada para baixo. Então, tem aqui os regimes estagnado, laminar, turbulento. Como que a gente calcula o número de Nusselt, esse gama Ra e o gama Prandtl? Dimensão característica, como que a gente vai determinar isso? A dimensão característica, nesse caso aqui, vai ser a área dividido pelo perímetro. Mas isso varia de caso para caso. Agora vamos ver aqui, isso aqui já vai interessar mais a gente nessa disciplina. Calcular a convecção de tubos, de cilindros. Então, calculando a convecção natural sobre um cilindro que seja horizontal, a gente vai utilizar essa fórmula se o nosso número de Rayleigh estiver nessa faixa. Nossa dimensão característica pode ser o diâmetro. Beleza. Num cilindro vertical, vai ser a mesma fórmula da placa plana vertical, sendo que o nosso diâmetro tem que ser maior do que isso aqui. E a dimensão característica vai ser a altura do cilindro. A gente vai voltar lá naquela fórmula, nessa fórmula aqui, e nossa dimensão característica vai ser a altura do cilindro ao invés do diâmetro. Sobre uma esfera. Sobre uma esfera, essa fórmula vai mudar um pouquinho também. Se estiver aqui nessas condições, do número de Rayleigh e do número de Prandtl, a gente utiliza essa fórmula para calcular o número de Nusselt, para que a gente determine o nosso H no final. E a dimensão característica é meio de πd, ou seja, πr é o perímetro. Temos aqui essas fórmulas aproximadas para a gente calcular. Olha aqui, ó, uma forma da gente calcular o nosso H através do ΔT e do L. Então, tem os L's para cada tipo de geometria, que é para uma esfera é o diâmetro, para um cilindro horizontal o diâmetro, para uma placa o cilindro vertical é a altura, o C vai ser esses valores, número de Grashof, se for no regime laminar, ou se for no regime turbulento. Se for em outras pressões, aqui ó, a gente está considerando uma atmosfera. Se for outras pressões, a gente tem que corrigir. Para o laminar, tem que corrigir para o turbulento. Gente, eu entendo vocês assim, demais. É muita equação. Mas eu tenho que apresentar ela para vocês, se algum dia vocês precisarem utilizar, sim, tem todos os casos aqui. Mas é claro que a gente vai fazer exemplo disso. Mas eu entendo demais. Eu tive umas 2 aulas
nessas últimas semanas aí no meu doutorado, que eu fiquei assustado. Assustado. Literalmente eu fiquei assustado com o que me foi apresentado. Parecia que eu estava numa aula de grego. E no final das contas, gente, o que eu quero com isso tudo? Eu quero determinar lá com aqueles números adimensionais, por exemplo, o número de Nusselt, aquele que a gente viu que varia de geometria para geometria. Eu quero H. A gente vem cá, tem o número de Nusselt? Beleza, então a gente vem cá e joga para encontrar o H, que é o mais importante. Esse delta aqui vai ser uma separação das nossas superfícies, das temperaturas. A taxa de transferência de calor nisso tudo a gente vai calcular através disso, que a gente pode escrever de outra forma. O K vezes o número de Nusselt é uma condutibilidade térmica efetiva. Quer dizer o seguinte, gente. O K é do material. Vocês lembram lá que o K do ferro é maior do que o K da água. O K do alumínio é maior do que o K do ferro. O K do cobre é maior do que o K do alumínio. Mas só que o número de Nusselt, ele está relacionado com a geometria. Eu estou te falando aqui, ó. O K vezes o número de Nusselt vai ser relacionado com a condutibilidade térmica através de uma certa geometria, de uma cavidade. Beleza. Que quando a gente está analisando o escoamento no interior de um recinto fechado, nossa área superficial ali de troca de calor vai depender da nossa geometria, obviamente. Num recinto que seja paralelepipédico, vai ser uma área de seção transversal entre essas superfícies aqui, que é dada por uma altura, vezes uma profundidade. Ou seja, uma área de um retângulo. Então, num recinto retangular vertical, temos aqui as condições para calcular o número de Nusselt, número de Gama-Prandtl, Gama-Ra. Gama-Ra é Gama vezes Rayleigh. Aqui, líquido, gás, os regimes laminar, turbulento. Então, o escoamento dentro desses interiores de recinto, a gente utiliza, quando ele for inclinado, só coloca aquele termo lá do G-cosseno também, mesma coisa. Quando ele for horizontal, nós vamos utilizar essas fórmulas aqui. Se for um cilindro horizontal concêntrico dentro de um recinto fechado, a gente vai para essa aqui, que é a nossa fórmula. Tem as áreas aqui, as dimensões, características. Se for esfera, é outra coisa. Beleza, bora lá. Vamos falar sobre convecção natural em aletas. Quando a gente quer facilitar a troca de calor, a gente instala aletas. Essas aletas aí são para aumentar a área. Pode ser forçada, que nem essa aqui com o advento dessa ventoinha, ou, se eu tivesse apenas as aletas, seria uma convecção natural. O arranjo mais comum dessas aletas que a gente coloca no nosso sistema é retangular, que tem a altura L, comprimento H, e uma espessura. E elas são espaçadas de uma distância L. Então, vou desenhar aqui para vocês. Então, uma aleta aqui, outra aleta aqui. Altura L, comprimento H, tem uma espessura. Essa espessura é. E elas são espaçadas entre si de S. Então, isso aqui é a definição das aletas. Eu consigo calcular, então, a minha quantidade de calor que é dissipada nessas aletas através dessa fórmula. HA ΔT. A é A.
área, olha aqui. Então, isso aqui vai ser o cálculo da minha área. TS é a temperatura da superfície, T infinito é a temperatura do ambiente que está circundando. O fator aqui 2 surge porque cada aleta transfere calor pelas duas faces. Então, você tem a face de um lado e face de outro. Então, a gente multiplica por 2. Para que a gente aumente a taxa de calor que transfere aqui, a gente aumenta o número de aletas numa base. Ou seja, quanto mais aletas, melhor. Só que, se a gente tiver um espaço muito pequeno, o movimento de ar vai ser prejudicado. Então, você vai, ao invés de aumentar, vai diminuir. Então, se você tiver um monte de aletas muito pertinhas, não vai dar certo. Então, a gente tem como definir aquele valor de S, o melhor S possível para que a gente tenha a melhor troca de calor possível. Isso é muito útil, gente. Até para a gente lá em calcular um condensador, isso é muito útil. A gente sabe calcular qual é o tamanho, o espaço de uma aleta para outra, para que a gente refrigere o local da melhor forma possível. Então, é através disso aqui. O RA é o número de Rayleigh, baseado na altura das aletas, que é a nossa dimensão característica. E para esse espaçamento ótimo, o nosso coeficiente de convecção fica sendo esse aqui. K é a nossa condutibilidade térmica do ar, calculadas nas temperaturas médias. Então, a temperatura da chapa mais a temperatura do ambiente dividido por 2. Finalmente, vamos fazer um exercício para a gente ver isso aí. Calcular o coeficiente de transmissão de calor e o calor transferido de uma parede de 4 metros de altura, 10 metros de largura, cuja temperatura é 60 graus, exposta ao ar atmosférico de 1 atm e 10 graus. Então, a gente quer ver qual que é o coeficiente de transferência de calor que está acontecendo nesse caso, que é o seguinte. Eu tenho uma parede. Essa parede tem 4 de altura, 10 de comprimento, temperatura 60 graus Celsius. O ar atmosférico está 1 atm, está a 10 graus Celsius. A gente sabe que vai ter uma transferência de calor aqui, do mais quente para o mais frio. Eu quero encontrar qual que é o H disso aí, já que está num ambiente exposto ao ar atmosférico. Convecção natural. Vamos lá. Do que eu vou precisar? Vou precisar aqui dessa tabela das propriedades do ar sobre pressão normal. Então, propriedades do ar. Tem aqui a temperatura do ar. Qual que vai ser o calor específico de acordo com a temperatura. Coeficiente de expansão, vocês lembram o que é? É o beta. O beta é esse coeficiente de expansão aqui. Condutibilidade térmica, a massa específica, o número de Prandtl, viscosidade absoluta e viscosidade cinemática. Isso aqui para o ar. Através dessa tabela, eu consigo determinar e calcular o meu exercício. Essas aletas é para a gente dissipar o calor do computador. Sim, para não deixar o processador ficar quente. Ou a placa de vídeo, ou qualquer outra coisa também. Beleza. Ó, vou colocar aqui para vocês. Eu ligar aqui minha caixa de som, senão vocês não escutam.
Vinícius, o vídeo tá mudo aqui. Tá mudo porque eu deixei mudo aqui sem querer. Foi mal. Agora, para o nosso primeiro exemplo da convecção natural, a gente vai ter que calcular o nosso coeficiente de transmissão de calor, que é o nosso H, e o calor transferido, o Q, de uma parede que é exposta ao ar atmosférico. Beleza, aqui vamos lá. O que nós queremos? No final das contas é o H. E nós queremos o Q. O exercício deu para a gente, que era uma parede de 4 por 10 metros. Então, nós já temos aqui a dimensão característica, que é a altura. Foi dado para a gente a temperatura que é exposta. Temos a temperatura maior, PS, 60 graus Celsius, e a temperatura do ambiente, 10 graus. A partir disso, a gente já consegue ir para a temperatura média, ou nossa temperatura de filme. A partir da temperatura média que a gente vai determinar algumas propriedades. Temperatura média, ou a de filme também, você pode encontrar com esse nome, vai ser PS, menos T infinito, dividido por 2. É uma média das duas. Somando 60 mais o 10 dividido por 2 dá 70, dividido por 2 dá 35 graus Celsius. Ou, colocando isso aí também em Kelvin, somando 273, dá 308. 308 Kelvin. A partir disso, a gente vai lá nas tabelas de propriedade do ar seco. Existem muitas disponíveis, eu vou mostrar uma aí para vocês. E a partir da temperatura, nós conseguimos identificar alguns fatores importantes, como calor específico, a volume e pressão constante, coeficiente de expansão térmica, condutividade térmica, massa específica, o número de Prandtl, a viscosidade cinemática absoluta. Cada um desses valores vão estar nessa tabela. A partir disso, a gente vai lá pegar esses valores. Primeiro, nossa temperatura de 35 graus Celsius, nós, na tabela que eu vou apresentar para vocês, tem 30 e 40. Então, deveríamos fazer uma interpolação entre esses dois valores para encontrar o nosso valor de viscosidade cinemática. Então, ó, nossa viscosidade cinemática vai ser pela interpolação da tabela dos dois valores. Um tem 30 graus e o outro tem 40, então a gente pega um valor no meio. É só você pegar exatamente o valor do meio que fica mais fácil. Dá 1,655 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Nosso número de Prandtl também está ali. Se a gente pegar ali o valor médio entre um e o outro, a gente vai encontrar 0,7268. E nossa condutividade térmica, da mesma forma, o K vai ser 0,02625 watts por Kelvin.
Ok. Temos aí como definir também o nosso valor do coeficiente de expansão. Está na tabela, mas se a gente quisesse calcular é fácil também. Que é o beta. O beta é igual a 1 sobre a temperatura em Kelvin. Se eu colocar os valores aqui, 1 sobre 308, fazendo essa conta, vou encontrar um valor, vou já colocar aqui em 3,24, 7 vezes 10 a menos 3, 1 sobre Kelvin, ou Kelvin elevado a menos 1. Esse aqui é o nosso coeficiente de expansão. Com esses dados, a gente já pode partir para calcular o número de Grashof. Nossa dimensão característica, como é uma parede, vai ser a nossa altura, 4 metros. Essa é a dimensão característica. E isso, nosso L igual a 4 metros, altura. Nós temos aqui também uma informação interessante. A gente já pode calcular qual que é o nosso ΔT. O ΔT vai ser TS menos T infinito. Nosso ΔT, então 60 menos 10, 50 graus Celsius. A partir disso, a gente pode calcular o número de Grashof. Vai ser a gravidade vezes nosso coeficiente de expansão, vezes o ΔT, vezes a nossa medida característica ao cubo, dividido pela viscosidade cinemática ao quadrado. Então, vamos lá, colocando esses dados. Aceleração da gravidade é 9,8. Nosso beta, 3,24, vezes 10 a menos 3. Nosso ΔT é 50. Por que eu não estou utilizando em Kelvin aqui? Porque a diferença de Kelvin, se eu fizer uma diferença, um menos o outro em Kelvin ou em Celsius, dá a mesma coisa. Vezes 4 ao cubo. E isso é dividido por 1,655 vezes 10 menos 5. Isso tudo ao quadrado. Ok, agora eu vou fazer essa conta. Aqui a gente vai ter um valor de 3,717 vezes 10 elevado a 11. Então já temos o número de Grashof. Agora a gente vai para o número de Rayleigh. Número de Rayleigh, RA, vai ser Grashof vezes Prandtl. Um a gente pegou na tabela, outro a gente calculou agora. Então vai ser 3,717 vezes 10 a 11, vezes o número de Prandtl, que foi encontrado na tabela, 0,721. Fazendo essa conta, a gente vai encontrar 2,702 vezes 10
elevado a 11. Beleza. A gente agora vai dar uma olhada nesse valor de Rayleigh para comparar com as nossas tabelas, os nossos indicadores. E como nosso valor de Rayleigh vai ser maior do que 10 a nona, a gente tem uma convecção natural turbulenta numa placa plana. Beleza. Agora, com isso, a gente vai conseguir calcular o nosso coeficiente de convecção através do número de Nusselt. Calculando o número de Nusselt com a correlação mais simples possível, vamos lá começar do início, com a mais simples. A nossa fórmula para a mais simples vai ser o número de Nusselt é igual a 0,10 do número de Rayleigh elevado a 1/3. Então, isso, vamos lá, 0,1 vezes o número de Rayleigh, que está aqui, elevado a 1/3. Vamos ver. Então, aqui a gente vai ter um valor de 646,5. E a partir do número de Nusselt, a gente vai para o coeficiente convectivo. Nosso H. Porque tem uma fórmula para a gente que é o número de Nusselt igual a H vezes L dividido por K. Se eu isolar o meu H vai ficar Nusselt vezes K dividido por L. Vou fazer esse cálculo aqui, 646,5, que é o número de Nusselt. O nosso K foi encontrado lá da tabela, está aqui, 0,02. Dividido pelo L. Vou fazer esse cálculo. A gente vai ter um valor de 4,24. Nossa unidade aqui vai ser watt por metro quadrado vezes Kelvin. Beleza. Isso aqui a gente está considerando uma convecção turbulenta. Só que quando nós temos uma convecção turbulenta, esse valor aí de 4,24, ele é um valor muito pequeno. Em atuações práticas que a gente vai analisar, esse valor costuma ser mais ou menos perto de 10. Mas só que isso tem uma diferença, né? Aqui a gente está levando em consideração só a convecção. Já nesses valores práticos, que tem o 10, a gente já está colocando a radiação junto. Por isso também dá uma diferença. Beleza. Agora vamos lá fazer
nossa troca de calor. Nosso calor transferido é o Q. O Q vai ser o H vezes a área, temperatura S menos temperatura infinita. Substituindo esses dados, o H a gente achou 4,24. A área nós temos como calcular, foi dado para a gente lá, que era 4 de altura e 10 de largura, 4 vezes 10. E as temperaturas aqui, a gente sabe que a diferença TS menos T infinito é 50 graus Celsius. Ou 50 Kelvin, a mesma coisa. Indiferença. Lembrem-se que a gente está trabalhando com ΔT. Se eu falasse para você 50 Kelvin, é diferente de 50 graus Celsius. Mas quando eu estou trabalhando em ΔT, é a mesma coisa. Agora, vou fazer esse cálculo. A gente vai ter um valor 8.480 joules por segundo, ou 8,5 kW. Encontramos aqui nossos dois valores para o exercício. O calor transferido e o coeficiente de convecção. Só que nós temos também como fazer esse mesmo cálculo que foi feito aqui, o exercício acabou. Mas só para a gente entender qual que é a diferença de um método para outro, a gente pode fazer o mesmo cálculo com uma relação um pouco mais complexa do número de Nusselt. Isso aqui era aquela relação mais simples. Agora, se eu utilizar uma fórmula, aquela maior, que não tem uma cadência tão bonita, isso aí pode ter um resultado um pouco diferente. Vamos mensurar essa diferença de resultados. Eu vou calcular Nusselt novamente e um método complexo. A fórmula é grande, mas se não errar nada na hora de escrever, sai fácil. Sim, a fórmula é grande, mas se a gente escrever ela corretamente, não tem erro. A gente vai substituir nossos dados. Nosso número de Rayleigh deu 2.702. Isso elevado ao sexto. Isso tudo dividido por 1 mais 0,492, dividido pelo número de Prandtl, que foi encontrado na tabela, de 0,7268. Isso vai ser elevado a 9/16. Isso elevado a 8/27. Isso tudo é elevado ao quadrado. Aqui eu já tenho essa conta feita na minha
calculadora, vou ter um valor de 726,6. Já deu diferente do nosso número de Nusselt antes. E, ó, se a gente fizer uma diferença de um para outro, se eu pegar aqui o 726,6 dividido pelo 646,5, vou ver que dá uma diferença de 12,3%, 12,4%. Agora vamos terminar. Vou deixar aí rapidinho para vocês copiarem até eu virar a folha. Terminando, agora só a gente calcular o nosso H e o nosso Q novamente. O nosso H, já sabemos que é o número de Nusselt vezes K, dividido por L. Esse número mudou, vai ser agora 726,6. Nosso K permanece o mesmo. Nosso L também permanece o mesmo. E a gente vai ter um valor de 4,8. Vocês vão ver que esse valor é 12,4% superior. E o nosso Q, consequentemente, HS menos T infinito, vai ser 4,8 vezes 4 vezes 10 vezes os 50. A gente vai ter um valor de 9,600. 9,6 quilowatts. Então, pelos 2 metros, conseguimos chegar em valores. Nesse aqui, valores um pouco maiores, cerca de 10, 12% maiores, porque isso é da própria disciplina que nós estamos estudando. Através de métodos diferentes do cálculo do número de Nusselt, que são correlações empíricas, nós conseguimos ter uma diferença de mais ou menos 10% em cada coeficiente calculado. Então, aí depende do que você achar mais plausível. No caso, eu vou achar mais plausível esse que deu maior. Porque, como eu falei, é uma convecção turbulenta, e se a convecção é turbulenta, você tem mais H, você tem mais troca de calor. E, consequentemente, eu escolheria esse valor maior para ser utilizado. Bora para o nosso primeiro exemplo da... Sim. Bom que vocês já pegaram o jeito. A aula que vem a gente já vai fazer algo parecido com isso. Aí a gente vai para o próximo exercício. Calcular a taxa de transferência de calor num espaço vertical repleto de ar entre duas placas quadradas de 0,5 de lado, separadas por 15 milímetros, estando uma das placas a 100 graus e a outra a 40. Então, aqui nós temos duas placas quadradas, né? Uma está aqui, a outra está aqui. Elas estão 0,5 metros, tem 0,5 metros de lado, e estão distantes entre si de 15 milímetros.
Uma vai estar a 100 graus, então essa aqui eu vou considerar que está a 100. E essa aqui vai estar a 40. Então vamos calcular a taxa de transferência de calor para essas chapas que estão na vertical. Lembrando que o que a gente vai utilizar são essas propriedades do ar sobre uma pressão normal. Bora para o segundo exercício. Nesse caso, nós temos que calcular a transferência de calor de duas placas quadradas. No caso, a gente tem duas placas aqui. Essas são as duas placas quadradas na posição vertical e elas estão separadas de uma distância de 15 milímetros. Nesses 15 milímetros nós temos o ar. Através disso, a gente tem que calcular a transferência de calor de uma para a outra. Lembrando que uma está a 100 graus Celsius e a outra vai estar a 40 graus Celsius. E o lado, cada lado aqui dessas placas vai ser 0,5. 0,5 metros. Beleza. Com isso aqui a gente já vai pegar nossas propriedades principais. A temperatura de filme, ou temperatura média. Vai ser uma média das duas temperaturas. P1 mais P2 dividido por 2. Vai ser 100 mais 40 dividido por 2. Então dá 140 dividido por 2 dá 70 graus. PF 70 graus Celsius. Ou, passando isso aí para Kelvin, somando 273, dá 343 Kelvin. Com essa propriedade, nós conseguimos determinar a viscosidade cinemática, o número de Prandtl e a condutibilidade térmica do nosso problema. Isso lá na minha tabela do ar seco. Viscosidade cinemática para 70 graus Celsius, 1,995 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Temos aqui também um número de Prandtl. Zero vírgula 717. E a condutibilidade térmica, K, 0,02881 watts por metro vezes Kelvin. Isso aí lá da tabela. A gente pode pegar também o nosso beta, que igual lá no outro exercício, a gente consegue calcular ele também. Nosso beta, lembrando que esse valor do beta vai ser o nosso coeficiente de expansão.
Esse coeficiente de expansão é 1 sobre a temperatura em Kelvin. Sobre 343. Vamos ver quanto que isso vai dar. Vai dar 2,91. A unidade disso aqui é Kelvin elevado a menos 1. 1 sobre Kelvin. Então, já temos aí nosso coeficiente de expansão, nossos valores. Com isso, a gente vai determinar o nosso número de Grascow. Como que a gente calcula ele? É exatamente da mesma forma que nós já tínhamos. O número de Grascow, a gravidade, vezes o beta, vezes o ΔT, vezes L ao cubo sobre viscosidade ao quadrado. Vamos lá. Gravidade vai ser 9,8. Nosso beta, 2,915. Nosso ΔT vai ser a temperatura de 100 menos 40. E o nosso L, a nossa distância característica, que é o espaçamento de uma placa para outra. No caso, então é os 15 milímetros, que é o L. Colocando isso em metros. Dividido pela viscosidade que nós achamos na tabela. Agora é só calcular isso. Eu vou ter aqui um valor de 1,454 vezes 10 a quarta. E agora, calculando nosso número de Rayleigh, ele vai ser um produto de Grascow vezes Prandtl. Então, 1,454 vezes 10 a quarta, vezes o nosso número de Prandtl, 0,7177. Eu vou encontrar o valor de 1,043 vezes 10 a quarta. Se a gente for comparar esse valor, vamos ver que isso aí é uma convecção natural e laminar. Essa convecção laminar acontece quando nossas velocidades são muito baixas. Nesse caso aqui, vai ser um exemplo de transferência baixa de calor.
por conta disso. Agora nós podemos ir para o número de Nusselt. Nosso número de Nusselt para esse caso de convecção natural laminar vai ser 0,197 vezes o número de Rayleigh elevado a 1/4 vezes esse produto aqui de H sobre delta menos 1 ohm. Lembrando, o que é o H? O H vai ser a altura e o delta vai ser a espessura da cavidade. No caso, nós temos que a altura vai ser 50 centímetros e a espessura, ou seja, a diferença de um lado para o outro é 1,5 centímetros. Ou, se eu quiser colocar em metros também, não tem problema. 0,197 vezes 1,043 vezes 10 a quarta. Isso é elevado a 1/4. Então, a gente anula esse 4 aqui. Vezes o nosso H sobre o delta, que é a altura. Se eu quiser colocar em metros, se eu quiser colocar em centímetros ou milímetros, não faz. Eu vou colocar em centímetros. 50 centímetros dividido por 1,5 centímetros elevado a menos 1 ohm. Então, vou ter que fazer esse cálculo para achar o número de Nusselt. Vai encontrar 1,35, 1,34. Beleza, então já achamos o número de Nusselt, só a gente calcular nossa transferência de calor. E o nosso número de Nusselt ele é interpretado também como se fosse uma condutibilidade térmica efetiva daquela região, se a gente dividisse ela pela condutibilidade real. Isso significa, se deu 1,348, que a transferência de calor aqui é 34,8% mais efetiva do que se fosse apenas por condução. Isso aqui é o que a gente estaria multiplicando se ela tivesse só em contato com o calor. Beleza, agora vamos lá para a nossa transferência de calor. Nossa fórmula com calor transferido vai ser vezes Nusselt vezes A T1 menos T2 dividido pelo delta. Nós temos esse valor para esse caso da convecção natural laminar. O nosso K foi encontrado lá na tabela, 0,02881. Nosso número de Nusselt está aqui, 1,348. Nossa área, nós temos como calcular, é 0,5 ao quadrado, em metro. Nossa diferença de temperatura é 100 menos 40, então por isso ele dá 60. Dividido pela espessura de espaçamento entre as peças, 15 milímetros. 0,015. Com isso, vamos ver a nossa transferência de calor. A gente vai ter um valor de 38,9 watts
ou joules por segundo. Isso aqui é um valor muito pequeno. Isso significa que o ar aqui está servindo como um bom isolante. Se não tivesse movimento dos fluidos ali dentro, se fosse um ambiente fechado sem nenhum tipo de convecção, isso aqui seria mais isolante ainda. Ok, chegamos no final. Depois vocês vão ter para fazer esse exercício aí. Vou postá-lo numa APS. Vou deixar até aqui escrito, porque vou deixar isso aqui depois, eu já vou colocar no APS tudo junto, pra vocês enviarem isso de uma vez. É isso. Semana que vem a gente volta aí com nossas aulas. A gente vai fritar a cabeça semana que vem. Mentira, o exercício não é tão difícil, é só longo. E é isso. Um abraço aí para todo mundo, boa noite. Bons estudos aí para todo mundo. Boa noite.